Tá todo mundo chocado, né? Patrícia já viu sua publicação, mataram Theory, né? Não tem jeito do povo inteiro não ter essa convicção de que isso não é um acidente. Gente, não tem jeito. Ontem o ministro suspendeu as suas férias para analisar o processo e homologar a tão esperada delação da Odebrecht, que implica todo mundo. Lula, Dilma, PMDB, PSDB, absolutamente todo mundo. Então tá explicado. E a Adri Trindade diz suspeito demais, acho que mais do que suspeito, né? Acho que não tem jeito do Brasil inteiro não pensar, né? Que foi uma sabotagem, né? Eu não quero parecer leviana, né? Eu tô dizendo que nós vamos pensar. É claro que vão investigar isso e aquilo, mas o fato é que o relator da Lava Jato, o ministro Theory Zavascki, estava naquele avião, o avião caiu, ele está morto. Então agora, o que vai acontecer, né? A delação da Odebrecht estava muito próxima da homologação, né? E a gente pensa que realmente há uma OCRIM, né? OCRIM, essa organização criminosa. O que aconteceu com o Celso Daniel, Eduardo Campos, cada vez vai ficando mais e mais suspeito, né, gente? Vai ficando cada vez mais suspeito. O André Mizar está dizendo que a probabilidade de um avião cair é de 1 para 2 milhões? Realmente é muito difícil, né? É muito difícil acreditar que foi um acidente, muito difícil. Isso nem tá me passando pela cabeça, na verdade. Eu sou amigo pessoal do repórter Marcos Losecan da Rede Globo, que é o repórter da Lava Jato. Tenho relacionamento com ele, converso direto com ele. O Vladimir Neto, repórter da Lava Jato, filho de Miriam Leitão, também da Rede Globo. Eu tenho amizade com jornalistas. Quero dizer a vocês que eu sou amigo de Sérgio Moro, conheço há 12 anos. Conheci quando ninguém conhecia ele. Portanto, Cajuru, eu tenho a lista. Se a lista não for apresentada pelo substituto do Theory, eu vou divulgar a lista. A lista que só o Theory tinha não era só dele, não. Eu também tenho. Há 3 goianos nela. 3 goianos estão nela, na Lava Jato. E muita gente do PSDB, do PMDB, em primeira mão eu dou a vocês. 42 nomes do PSDB, 48 nomes do PMDB e 56 nomes do PT. Os 3 partidos. Portanto, mataram o Theory. Agora, não mataram a Lava Jato. Tomara que não. Porque o jornalista sério não tem que ter medo de morrer, não. Até porque morrer, como dizia o apóstolo Paulo, Filipenses, morrer é lucro, viver é Cristo. E morrer por uma causa é bom demais. Você é bem recebido lá em cima por Deus. O duro é morrer sendo um merda aqui nessa vida, sendo um insignificante, passando nela por passagem. Então, não vamos ser hipócritas. Quem matou o Theory não foi acidente de avião, não foi nada. Esse avião é o avião mais seguro do mundo, ali que conhece. Nos Estados Unidos, todo governador só usa esse avião King Air. E ninguém nunca ouviu falar que um governador americano morreu nesse avião. Então morreu aqui no Brasil por quê? Porque foi morte, como não se explica até hoje, morte de Eduardo Campos, de Celso Daniel. Agora em avião, essa não, eu não caio não, eu não babo não sou idiota não. Mataram o Theory, políticos mataram o Theory, com medo da Lava Jato. A assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileira, FAB, informou à Veja que a aeronave que caiu com o ministro do Superior Tribunal Federal Theory Zavascki na tarde desta quinta-feira, 19, não tinha caixa preta. Segundo a aeronáutica, o modelo do avião que caiu, um King Air C-90 GT, da Hawker Beechcraft, fabricado em 2006, não tinha obrigação de possuir o equipamento. O avião tinha capacidade para 8 pessoas, sendo 7 passageiros. Todos os certificados estavam em dia, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O registro da aeronavegabilidade estava com validade até 2022. Já o prazo da documentação de inspeção de manutenção venceria em abril deste ano. O atentado parece um filme, e ao que tudo indica,
Foi perfeitamente planejado. Foi descoberto que arapongas andaram espionando a vida do relator da Lava Jato, Teori Zavascki. O setor de inteligência do Supremo Tribunal Federal foi informado, há cerca de 10 dias, de que espiões de Brasília dispunham de detalhes dos hábitos e horários do ministro, e iniciou investigação sigilosa para saber se Teori teve telefones grampeados e que outros tipos de monitoramento sofreu. A inteligência está em busca de elementos que levem aos mandantes da operação. Se conseguir apontá-los, a prisão de Delcídio do Amaral parecerá coisa de juizado de pequenas causas. Após a queda do avião que levava o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato, internautas começaram a pedir imediatamente uma investigação profunda das causas da queda. Um dado curioso chamou a atenção em um site especializado em fotos de aviões. A foto da aeronave teve um estranho pico de visualizações 16 dias antes do acidente. O site fornece o histórico de acesso às imagens das aeronaves. Segundo o histórico, até o final de 2016 o avião do dono do Hotel Emiliano, de matrícula PR-SOM, tinha recebido menos de 500 visualizações. No dia 3 de janeiro, a foto foi visualizada 1.885 vezes. 16 dias depois a aeronave caiu. Embora haja 66 aeronaves desse modelo no país, as visualizações foram do avião que caiu. Em todo o tempo que a fotografia ficou no ar, teve 2.300 visualizações. Todo o Brasil, segundo o jornal Extra do Rio de Janeiro, o filho de Teori Zavascki relatou ameaças. Mostra o filho, por favor, o filho do ministro Teori Zavascki. Essa é a postagem dele, olha. Há 5 minutos, caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu. Muito obrigado a todos pela força. Francisco Prem Zavascki. Aí está a imagem do filho, olha, ele mora em Porto Alegre, onde está o nosso repórter Cristiano Dalcin, mas essa informação é muito importante. Segundo o filho, o Francisco, diz aqui o jornal, ele postou em maio de 2016 supostas ameaças de que seu pai e sua família estariam sofrendo. Teori, relator da Operação Lava Jato no Supremo, estava a bordo do avião de pequeno porte que caiu em Paraty. Abre aspas. O título da matéria é: filho de Teori Zavascki relatou ameaça. Se algo acontecer à minha família, sabem onde procurar. É óbvio, abre aspas, nas palavras do filho, é óbvio que há movimentos dos mais variados tipos para frear a Lava Jato. Penso que até infantil que não há, isto é, que criminosos do pior tipo simplesmente resolveram se submeter à lei. Acredito que a lei e as instituições vão vencer, porém alerto. Se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar. Isso ele escreveu, eu repito, dia 26 de maio do ano passado, às 11h06 da noite. Teori chegou inclusive a comentar com alguns veículos de comunicação sobre a postagem do filho e confirmou na época a existência de ameaças. Abre aspas, segundo o ministro. Não tenho recebido nada sério, disse o ministro. Francisco, o filho, confirmou nesta quinta-feira a autoria de sua postagem feita há quase 8 meses. Ele diz, ainda está no ar. Portanto, há essa informação de que o ministro também era alvo de ameaças, informação confirmada pelo próprio filho do ministro Teori Zavascki, o que deixa a situação preocupante, não é? Porque todas as hipóteses da queda desse avião devem ser investigadas. Em meio às notícias sobre a morte na queda de um avião do relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Teori Zavascki, uma postagem feita no Twitter pelo senador José Medeiros, PSD, na tarde desta quinta-feira vem causando alvoroço nas redes sociais. No texto, publicado pouco antes que a tragédia se tornasse pública, o político escreve que uma bomba de forte impacto no Brasil, envolvendo a STF, seria noticiada em breve.
Foi bastante para que alguns internautas insinuassem que o senador soube anteriormente da morte do ministro. Senador explica tweet sobre bomba no STF. Daqui a pouco vão dizer que matei o ministro. Em contato com o Extra, José Medeiros explicou que estava numa reunião com Michel Temer, pouco antes das 16 horas, quando o presidente recebeu um telefonema com a confirmação de que Teori Zavascki estava no avião que havia caído. A postagem em questão foi feita assim, que o senador deixou o encontro. Não quis colocar o nome do ministro, porque ninguém havia noticiado, Afirmou o político, antes de dar detalhes sobre a reação de Temer ao ser informado do ocorrido. Tocou o telefone e ele disse: Meu Deus. Depois que desligou, ele olhou para mim e falou: Rapaz, o ministro estava no voo. Já estávamos encerrando a conversa. Então fui embora e saí dali com um bolo no estômago. É uma notícia impactante demais. A confusão se tornou ainda maior por conta de características do próprio Twitter. Se um usuário cadastrado no Brasil acessa a postagem, ela aparece no horário real em que foi feita, às 16h58. Caso um internauta que não esteja logado numa conta abra o mesmo link, contudo, o horário exposto é outro, de 10h58. Em virtude do fuso horário norte-americano. Daqui a pouco vão dizer que eu matei o ministro, acrescentou o senador, em tom bem-humorado. José Medeiros também explicou uma postagem feita pouco depois, direcionada ao procurador André Figaro, em que escreveu: Quem será o próximo ministro? O texto levou a mais suposições na internet, dando a entender que o senador teria informações sobre a futura indicação a ser feita pelo presidente Michel Temer para a vaga de Teori Zavascki. Segundo o político, tratava-se de uma brincadeira com o procurador, que, no passado, teria acertado a indicação do também ministro Dias Toffoli para o STF. Só esqueci de pôr o ponto de interrogação, Disse Medeiros. Para você que ainda não formou a sua opinião a respeito dos últimos acontecimentos da política brasileira, eu gostaria de ensinar para você como derrubar um avião. Normalmente a gente espera que para derrubar um avião sejam usadas aquelas medidas hollywoodianas de um caça que sobrevoa e joga um míssil e explode o avião. Mas não é bem assim não. Um avião pode cair por falta de combustível, um avião pode cair por falha técnica. E para realizar uma falha técnica ou para provocar uma queda por falta de combustível, basta ter o contato do cara da manutenção e do cara do abastecimento. O que eu quero dizer para vocês é que se o cara da manutenção ajustar o indicador de combustível de modo a enganar o piloto, ou seja, o cara do abastecimento coloca pouco combustível, mas o piloto acha que tem muito combustível, vai chegar um momento em que o avião vai cair e o piloto não vai ter nem noção do que aconteceu. Isso é puramente possível porque basta ajustar o indicador de combustível. Agora, uma outra dica que eu gostaria de dar para vocês é a respeito de uma falha provocada. Imagina que a gente utilize um dispositivo que na hora que o avião alcance determinada área geográfica, esse dispositivo rompa, por exemplo, a comunicação de uma turbina. 2 detalhes. Esse dispositivo terrorista, obviamente, nunca vai ser descoberto pelas informações da caixa preta, porque, afinal de contas, o que vai ser reportado vai ser uma falha de turbina. No entanto, isso é amplamente possível e todos os dias a gente vê voando por aí drones que funcionam exatamente com essa tecnologia. É um Arduino conectado a um GPS e o drone, quando chega a determinada distância, ele volta sozinho ou então ele desce, porque ele sabe que ele está a determinada distância do controle remoto. Então, gente, não vamos cair nessa história de que é impossível derrubar um avião devido às grandes medidas de segurança adotadas pelos aeroportos. É impossível sim, se você partir pelo pressuposto de que todo ser humano é honesto e incorruptível. Mas, se acontecer um acordo entre o cara da manutenção, o cara do abastecimento e os políticos que queriam o ministro morto, com certeza seria possível sim derrubar o avião